Tá, então eu acabei de terminar o vídeo anterior, eu tô começando esse. Ah, eu terminei de fazer essa parte aqui do bootstrapping, certo? Se tu não entende o que é o bootstrapping, do que eu tô falando, assiste o vídeo anterior que eu explico o que eu tô fazendo. E agora a gente vai ir aqui pro playfield, tá? Por que eu vou pular direto pro playfield? Porque o playfield é a parte em que eu tenho que começar a implementar para ter alguma coisa jogável, tá? Isso significa que agora eu vou começar a pensar em algumas coisas, tá? Relacionadas à engine do jogo, certo? E relacionado aos estados do playfield, tá? Então eu vou chamar esses estados aqui de submodules, como eu expliquei no vídeo anterior, certo? Então, e aí eu sei que eu tenho um boss, um destruct, event, gameplay, loading, mini boss, post construct, pré-construct. Ah, eu também tenho um repositório de assets, né? E eu tenho o estado do módulo de playfield, tá? Que isso eu vou precisar modelar. Então, vamos começar por aí, tá? Cara, aqui é a mesma coisa que nos outros. Eu preciso. Aqui é uma coisa importante, tá? Esse estado, ele é mutável por padrão, tá? E eu preciso ir adicionando as coisas dentro desse estado. Mas por padrão ele só é iniciado com isso daqui, tá? Então, com o tempo eu vou colocando mais coisas aqui. Esse engine state eu não sei se eu vou precisar. Isso daqui era algo mais para SDL lá pro Pygame, porque eu precisava disso no Pygame. Tá. Isso daqui é o inicial. Ele tem os sistemas, tem os assets, tem os entities, tá? Isso daí, nada disso vai ser adicionado agora. Mas, para eu saber que isso tem que ser adicionado, eu vou inicializar esses caras com um nulo. Eu sei que talvez para mais por isso vocês vão achar que isso é totalmente desnecessário. E talvez seja. Mas
Tá. Aqui eu vou guardar a, a entidade, os sistemas. E aí, qual que é a ideia, tá? Que isso é como eu já fazia. Esse estado aqui, ele trafega entre esses dados, né? Eles trafegam entre cada estado do meu playfield. Então, quando vai pro gameplay, isso daqui é passado. Quando vai pro mini-boss, pro post-construct, ele vai sendo passado e ele vai sendo alterado ao longo da execução. Isso é necessário porque não é tudo acessado no mesmo lugar, certo? Então, aí aqui eu tinha feito esse asset repository, eu não sei se eu vou precisar disso, tá? Isso aqui eu acho que eu não vou precisar. O que eu vou precisar é make playfield assets e aí base tiles tá? Aqui é o módulo, certo? Mas antes de fazer o módulo, eu vou fazer o pré-construct, tá? E aqui agora, para mim começar a fazer isso, eu tenho que começar a criar os sistemas, certo? Então eu preciso fazer o sistema de loading, de renderização e de transformação, tá? Agora a gente vai falar sobre uma coisa um pouquinho diferente, que é o seguinte. Cadê aqui? Enquanto a gente tem essa estrutura aqui para o jogo, né? Quem não viu isso está no vídeo anterior. Aqui eu vou usar um troço chamado ECS, que é de Entity Component System, tá? Isso daqui é uma forma de a gente organizar a arquitetura do módulo do jogo, certo? É muito utilizado. É meio que a forma padrão com que todo mundo utiliza, né? Com que. Não todo mundo. É meio que a forma padrão que jogos grandes são feitos. Não quer dizer que seja jogo grande, aqui no meu caso. Não é toda a engine que usa isso, se eu não me engano, a Unity hoje em dia está usando o ECS. Mas, por exemplo, a Unreal não usa, né? A Unreal usa um sistema mais baseado em atores. E eu gosto da ideia do ECS porque ela casa muito bem com programação funcional com o que a gente está fazendo, tá? Então vamos pensar da seguinte forma, tá? Vamos dizer que a gente tem uma entidade, certo? Então, o player é uma entidade, tá? Esse player, ele tem que ter capacidades, certo? Ele tem que ter características nele, tá? Então eu vou explicar um pouquinho do CS de como eu gosto de fazer. Mas vamos dizer que, por exemplo, né, que nem o pessoal brinca no psicotécnico da prova do Detran para tirar carteira, né? Tu é reprovado se desenhar um bonequinho sem chão, né? E isso é um fato. Esse jogador ele tem que existir em algum lugar, tá? Então ele tem que ter, por exemplo, eu lembro que tinha um jeito de botar as coisas aqui dentro desse. Como é que fazia? Cara, eu fazia isso aqui no trabalho, mas. Ó. Ele precisa ter um transform, tá? O que é esse transform? Esse transform vai ter algumas características como
Ah, porque eu acho que é isso aqui que eu preciso. Tá? Ele vai ter um transform. E ele vai ter algumas características, certo? Como, por exemplo, uma posição X, uma posição Y, uma escala X e uma escala Y, tá? Então ele tem que ter um transform. Por que ele tem que ter isso? Porque esse transform vai dizer aonde esse boneco está no mundo. Lembra? A gente tem que ter o chãozinho ali na prova do Detran. Esse transform, tá? Esses dados que a gente tem, ele é um componente, certo? Ele é um dos componentes desse jogador, certo? Outro componente que ele precisa ter, que a gente sabe que ele vai ter que ter, é ele precisa ter um componente para renderização. Esse componente para renderização, ele vai precisar também saber a tua posição XY e a tua escala, tá? Para renderizar o boneco. Só que aí o que eu posso dizer? Eu posso simplesmente dizer que esse renderer, né, esse componente de render, ele usa o componente transform, tá? Então o que ele tem aqui na verdade, né, é um transform, tá? E o entity, tá? Tudo que ele basicamente é um dicionário que guarda, né, no caso no Clojure vai ser um map, né, um dicionário que guarda essa informação, certo? Então, agora vai entender porque que antes ele aceitou a setinha, agora não, né? Mas ok, tá? Ele vai ser alguém que carrega essa informação. Então vamos dizer depois que no futuro, né? Esse player ele vai ter que ser controlado, tá? Então ele vai ter que ter um componente de input, certo? E esse componente de input ele vai ter que ter o estado dos botões de controle, tipo up, down, left, right, tá? E aí o que vai acontecer? Por exemplo, a gente vai ter algo que a gente chama de sistema, tá? A gente vai ter um sistema de transform. A gente vai ter um sistema de render, tá? E cada um deles é responsável por fazer uma coisa, certo? Então, por exemplo, o transform, ele vai pegar os componentes de transform das entidades, certo? Vai acessar essa informação em XY em escala e vai desenhar isso na tela. E vai, na verdade, vai alterar a posição. O render, ele vai pegar após XY a escala, vai pegar essa informação e vai desenhar na tela. Cada sistema ele vai aplicar uma coisa, tá? Por exemplo, pode ter um sistema, tá? Que ele ao invés de só definir a posição, ele vai interpolar a posição, tá? E aí vem uma questão importante, tá? Que assim, isso é basicamente o que é o SS, é isso, tá? Tanto tem o entity, que ele basicamente é um container para os componentes. Os componentes nada mais são do que dados. E o transform e o sistema, ele é o que usa esses dados para fazer alguma coisa. O que eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de fazer com que o componente, certo? Eu não sei se eu consigo colocar de novo aqui, ó. Eu gosto, por exemplo, de fazer com que o componente de render, tá?
ele tenha um método render, certo? E eu gosto de fazer com que o componente de transform ele tenha um método, tanto um método transform, certo? Quanto um método update, tá? Uma função update, né? Por que isso? Porque daí eu posso simplesmente customizar o comportamento do meu componente, certo? De acordo com a entidade. Então eu posso atribuir um comportamento genérico, né? Como eu também posso... tá me quebrando com isso aqui. Tá? Como eu também posso usar o comportamento padrão do sistema, tá? Então, basicamente, o componente ele vai ser um mapa, certo? Um dictionary, um mapa mesmo, né? Do Clojure, em que a gente vai botar esses dados, a gente vai passar as funções que a gente quer, então vai ter um make component, alguma coisa assim. E a gente vai ter também o componente render, que vai renderizar as coisas, tá? E a gente vai ter um sistema que vai tomar conta de criar o batch e derrubar o batch e finalizar o batch e limpar a tela, né? E organizar as camadas, né? Então eu sei que, por exemplo, ó, aqui tem uma coisa que eu esqueci. Eu sei que aqui eu vou querer ter um layer, certo? Para mim poder depois ordenar tudo pelas camadas pelas camadas, entendeu? Das entidades e renderizar elas na sequência correta na tela, tá? Além da posição correta, certo? E o player, né, a entidade, nada mais é do que um dicionário que para cada um desses componentes tem uma chave ali dentro dizendo, olha, esse aqui é o componente transform, esse aqui é o componente render, tá? E sim, eu vou guardar a função dentro do componente mesmo, tá? Então isso é o que nós vamos fazer com o ECS, o que significa que eu tenho que começar a criar esses componentes aqui, tá? Que eles são razoavelmente simples e também criar os sistemas, tá? Os sistemas já não são tão simples, principalmente renderização, que eu já vou ter que começar a mexer na libgdx, mas eu já tenho um pedaço desse código pronto, tá? Então vamos lá. E isso vai aqui para engine, certo? Então, traits, tá? Eu gosto de considerar que cada sistema ele é uma trait, que ele é uma característica do jogador. Então, isso aqui significa que esse player, né, ele é uma entity que é renderable e transformable, certo? E aí, então, aqui eu gosto de dizer que esse cara aqui ele é transformer e esse cara aqui ele é renderer, certo? E esse daqui é o sistema de transform e o sistema de render, tá? Que aí geralmente é rendering system e transforming system, tá? Eu cheguei a escrever sobre isso no meu site pessoal. Então se eu olhar aqui em algum lugar, agora eu não lembro onde eu escrevi sobre isso, deixa eu ver aqui. Nossa, real. Aqui. Então, mais ou menos aqui que eu tenho um exemplo, tá? Então aqui, make component, né? A gente já cria o componente dessa forma, tá? Então vamos lá. E eu gosto de usar traits, né? Para cada um dos sistemas, né? Então,
Eu vou começar com arquivos, depois eu crio diretórios separados, mas... Não lembro como é que eu renomeei, como é que eu nomeei aqui no Python. Loadable. Tá. Dá um save all aqui. E agora que isso foi criado, posso vir aqui dizer que assim, ó. Aqui eu vou ter dois overloads, né? Que um vai ser sem nada, o outro vai ser tá? Como é que eu usei aqui? Kind. E o kind vai ser. Tá, esse kind aqui ele é outra coisa, tá? Então, pós. Eu não vou botar rotação, porque meu jogo não vai ter rotação, certo? Então, e aí. Tá. Então, isso aqui é o componente, tá? É mais simples do que parece, né? E aqui nesse overload, o que eu vou fazer? Aqui eu vou até tirar o só make transformer. Que na verdade. Aquele não. Aquele passa duas funções vazias porque ele não vai fazer nada, né? Nesses caras. Tá? Eu não sei se ele vai passar duas funções vazias, se ele deveria passar nulo, pra ser honesto. Mas. Porque depois eu faço o filtro, né? Então eu vou passar aqui. New e new, tá? O motivo pra isso é porque depois eu consigo fazer um filtro e descartar os que são new e que não importam, tá? Depois disso, eu tenho que fazer o sistema, certo? Então. Tá? Então, eu tenho aqui as entidades elas sempre vão estar na sequência que elas têm que serem trabalhadas. E aí tudo que eu vou fazer aqui é fazer um thread. Onde é um thread elástico que eu tenho que fazer. Onde eu quero filtrar todos eles que tenham a chave de transformer, certo?
E desses que vierem, eu quero filtrar todos aqueles que não tiverem update ou transform, tá? Aqui na real, cara, vai ser só um transform FN, tá? Eu não. Uh, aí eu vou pegar esses componentes de transformer. Deixa uma função not new. Tá. Então aqui eu já filtrei todos. Eu já peguei todo mundo que tem transformer. Todo mundo. Peguei os componentes, testei se tem alguma coisa a ser executada. E aí então eu faço um map. Um, e eu executo o transform fn. Passando o estado. Então vamos lá, mais um dia. Ontem eu tava mexendo nisso daqui, só que já tava muito tarde, na verdade muito cedo. Bom, já era, acho que era meio de 1 da tarde. E dei uma bugadinha aqui, eu tive que parar um pouco para pensar como que eu ia fazer o sistema, porque ele acaba sendo um pouquinho diferente do que eu tava fazendo no Python, tá? Então, agora eu vou fazer essa implementação. E a gente começa aqui pelo seguinte. A gente cria uma função de apply, tá? E a gente assume uma coisa, que a entidade ela tem esse sistema e que esse sistema ele é um átomo, certo? Então, system vai ser o transform, certo, gente? E eu quero acessar o valor do átomo, tá? Então, e aqui não vai ser system, que é o component, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar desse component, eu pego a função. Tá? Da chamada de transformer, né? Então, tá? Então, aqui desse
componente aqui, eu tô pegando essa função e vai ser igual a gente assume que o transform fn recebe o componente, certo? E por último, o que eu tenho que fazer? Swap entity stock tá? Apply transform, tá? Para ele parar de dar erro aqui. Então agora ele faz o que eu quero, tá? Isso daqui, por que eu posso fazer isso, tá? Porque a minha entidade, ela vai ser algo mais ou menos assim, ó. Tá? Então, no momento que eu recebo, que eu pego o transformer da entidade, tá? Eu faço isso do meu entity, isso aqui vai me retornar o atom, certo? E aí, então, para mim pegar o valor desse atom, eu tenho que usar o arroba, certo? Então é daqui que vem isso daqui, tá? Beleza. Então, eu vou fazer esses filtros aqui, uma função fn filter transformables. Eu acho que aqui eu vou usar a trait, certo? E aí então vai ser tem transformable e se transforma fn dentro do isso vai ficar meio feio. Transform fn transformable de tá? Aqui posso fazer isso daqui, ó, fica mais bonito. Tá? Então e aí a gente faz aqui um map apply transform. E é isso. O sistema tá pronto. Fica bem mais limpo, né? Então, isso daqui é o que a gente precisa. Deixa eu pegar um pouquinho da minha coquinha aqui, pera aí. Uhum. Isso daqui é uma boa base para os próximos sistemas, né? A gente sempre assumir que cada componente é um átomo, tá? Eu poderia fazer o contrário. Eu poderia tratar a entidade inteira
como um mapa só e atualizar a entidade. Aqui na verdade tem só algumas coisinhas antes de eu continuar. Apply Transform, ele tem exclamação porque ele é mutável. E aqui a gente usa um run ao invés de um map, por causa de algo muito importante do Clojure, tá? O map, ele é lazy, então ele só vai executar no momento, ele vai verificar se o resultado do map ele é usado em algum lugar, para então decidir se ele vai rodar ou não. Como ele é lazy, ele não vai rodar, porque o resultado dessa operação de map nunca é utilizado. Porque a gente está fazendo aqui uma mutação, né? A gente não está retornando nada, a gente roda o swap aqui. Então, para forçar isso a rodar, a gente usa run ao invés de map, tá? Porque o run, ele faz a mesma coisa que o map, mas ele não retorna nada. Ele é feito para mutação, tá? Beleza. Então, como eu estava falando, eu podia assumir que a entidade fosse ser mutada por completo. Então, ao invés de fazer um swap, eu só faria um ASOC na entity e retornaria a entity do jeito que ela tá. E quem chama o sistema seria responsável por mutar a lista de entidades, certo? Por alterar pelas entidades alteradas. Por que eu não fiz isso? Porque com o tempo, o tamanho das entidades pode crescer, o map vai ficar maior. E é mais rápido tu alterar um map pequeno do que tu alterar um map grande. Considerando que essas entidades vão passar por vários sistemas, quanto menores os maps que a gente mutar, melhor. Por isso que aqui os componentes vão ser os átomos e não a entidade inteira, tá? Beleza. Vamos fazer o renderball então. O renderer, tá? Ele só vai ter duas coisas. Três, na real. Tá? Então é a mesma coisa. Aí a gente vai ter. Esse define aqui ele não pode ser menos, tá? Ele tem que ser normal. Tem uma coisa, tá? Antes que eu me esqueça. Eu acabei de terminar de editar o primeiro vídeo, né? Editar entre aspas, porque eu nem edito muito. Mas eu percebi que eu fiz uma bobagem aqui. Aqui. Cara, eu assisti, eu fui editando e vendo isso aqui, eu pensando, cara, eu não vou acertar isso, pelo amor de Deus. Tá, só isso daqui, eu lembrei agora. Mas beleza. Tá. Então, da mesma maneira que eu chamei de Transforming System, esse aqui é o Rendering System, certo? E aqui de novo, a gente pega aqui Entities. Aqui é muito parecido o código, tá? Só faço filter pelo que é um renderable e renderizo. Aqui tem umas coisinhas a mais, tá? Que esse sistema de renderização vai precisar. Então,
Na verdade, aqui, ahn, eu ignoro esse render FN, tá? Eu já vou explicar por quê. Tá? E aqui eu faço o render, tá? Então, eita. Aqui eu chamo a função de renderização, tá? Isso daqui vai ser uma abstração, certo? E aí, aqui a gente vai fazer o primeiro pedaço do sistema de renderização usando a libgdx, tá? Então a gente vai passar uma função de renderização que vai fazer de fato a renderização. Tá. Uh, essa função de renderização ela é específica da libgdx, certo? Então a gente vai passar essa função para o nosso sistema e o sistema sempre vai usar ela. Na libgdx, o que a gente precisa fazer, tá? A gente precisa uh, iniciar o batch, certo? No meu caso, eu só estou trabalhando com 2D, tá? Uh, renderizar e fechar o batch, certo? É só isso que a gente faz. Então, eu já tinha começado a fazer alguma coisa disso, tá? Naquele código. Um, naquele código, no outro código enclosure. E eu vou copiar de lá porque ele tem umas coisinhas bem interessantes, tá? Então, a primeira delas é que eu já tenho uma boa parte do início da API criado, tá? Então, e aqui também precisa limpar a tela, tá? Então, um,
Eu vou só copiar esses bindings aqui, porque esse aqui tava até legal. Aqui tem essa classe de utils que precisa também. Por que precisa desse. Ó. Tá. Preciso chamar esses dois aqui. Então. Beleza. Agora. A gente tem que fazer um begin batch, certo? E um end batch, tá? Begin batch devia ter exclamação, né? Uhum. Olha só. O renderer, a gente precisa saber o que a gente vai desenhar na tela. Então a gente precisa de um sprite, tá? Então, lá no nosso renderable da engine, e esse sprite é necessário, tá?
E aí, então, eu vou fazer aqui um. Passar as entidades. Tá? Aí, a gente tem que ter aqui um. Beleza. Então, olha só. Por que eu tenho que ter esse generic renderer aqui? Porque se eu não tiver uma função de renderização específica, né? Então, eu preciso ter uma genérica, certo? O que a gente precisa entender? Que o, o renderable, ele precisa uh, ele precisa também no transformable, tá? Isso é uma dependência implícita. Se eu tivesse uma forma de fazer um ponteiro pro átomo, eu teria feito isso, tá? Eu não sei se tem como. Deixa eu ver uma coisa aqui. Um, então depois eu preciso testar, mas eu acho que tem que fazer isso, tá? Que é renderer, né? Hum, prestar atenção no que tá fazendo, né? Uh, beleza.
Tá. Então eu recebo a entidade tem um componente, eu pego o componente da entidade, desse componente eu preciso do sprite e da onde tá o transformer, e aí eu vou decompor esse transformer em pos x, pos y, scale x, scale y. E agora posso vir aqui e chamar draw sprite. Precisa do batch também. Opa. Ah, não preciso do scale, tá bom. Uhum. Isso aí. Então agora que eu já tenho o renderizador genérico, eu preciso fazer a função de render entity. Então, aqui na verdade é the as custom hum, isso aqui vai ser um problema no transformable. Eu não sei se isso funciona. Eu preciso de um if? Não. Poderia ser feito de outra forma, mas tá ok.
Então, aqui tudo que eu tenho que fazer é tá. Então vamos entender um pouquinho do que foi feito aqui, certo? Eu vou fazer a renderização da entidade. A entidade, para ser renderizada, ela precisa do sprite batch e do entity, tá? Eu tenho que testar se essa entidade ela tem um renderizador customizado, certo? Se ela tiver um renderizador customizado, o que significa que ela tem. Eu não sei se isso daqui vai funcionar. Isso aqui tem que fazer, acho que um DRF. Talvez. Não sei. Eu vou testar isso agora, tá? Mas se ele tiver um renderizador customizado, então ele tem que renderizar custom, senão ele renderiza genérico. Ele tem uma função para renderizar genérico, em que eu pego transformer e aqui com a posição XY e faço o draw. Ele vai invocar essa função aqui. Essa função funciona, tá? Isso eu já testei. Se não, ele vai fazer um render custom em que ele vai pegar o componente, ele vai puxar a função renderfn lá do componente e vai chamar ela, tá? Vamos testar isso daqui. Deixa eu abrir um REPL aqui. Tá, então eu tenho aqui um mapa que na posição renderable ele tem um atom que tem um dicionário dentro. Então assim, isso aqui retorna o átomo como eu esperava, mas se eu tentar fazer render fn, ele vai me retornar new, tá? Porque o átomo não é um mapa. Isso aqui não funciona. DREF, é isso aí. Tá. O que significa que isso daqui, né? Eu só vou criar aqui um render. O sprite batch vai ser o primeiro, tá? Porque depois, na amarração do jogo, eu vou fazer uma parte, eu vou injetar isso aqui dentro. Esse cara aqui também precisa disso. Render entity. Uhum. Tá. O que esse cara aqui faz? Ele cria uma função nova que vai invocar render entity
com esse sprite batch, então eu posso passar isso pro run, certo? Então é que ele tá fazendo a injeção. É justamente isso que eu vou fazer com o renderer. Depois eu vou injetar, eu vou fazer uma partial injetando esse sprite batch, tá? Acho que é isso. Qual era o outro sistema? Loadable. Tá, eu preciso fazer um para carregamento. Uhum. Só que tudo vai exclamação, tá? Mesmo nas funções de render, porque renderização vai mutar o stdout. Então, vamos ao loadable. Tá. O loader ele vai ser um componente um pouquinho diferente, tá? Porque eu preciso ter uma função que vai popular os dados carregados. E essa função vai ser totalmente dependente. Uh, totalmente dependente do que vai ser carregado, tá? Uhum.
Vamos lá então. Load FN. Tá. É isso aí. A gente. O sistema ele filtra o que é loadable, então ele executa o carregamento. Aqui eu tenho uma coisa, um efeito colateral meio ruim, que eu acho que eu não lembro se eu tinha aqui. Tá. Eu tinha um to-do para fazer esse loading async, e talvez eu vá querer fazer isso aqui também no Clojure, mas aí eu tinha esse negócio de progresso. Para fazer o loading assíncrono e ter progresso, eu preciso aprender como fazer isso. Eu realmente não sei. Tá? Por enquanto vai ficar assim, certo? Legal? Deixa eu ver o que mais que tinha que fazer aqui. Tem que começar a fazer o pré-construct do playfield. O pré-construct do playfield vai ser feito no próximo vídeo, tá? Eu não vou estender esse daqui mais. Sendo que depois de fazer o pré-construct, a gente vai testar se esses traits aqui estão funcionando direitinho. Beleza? Porque ficou até aqui. Agradeço a atenção. Comentem, deem like, qualquer coisa aí que vocês acharem, que me incentiva a fazer os próximos vídeos. Beleza? Até a próxima.